Fala pessoal, aqui quem fala é Renan da equipe do AgroEnsino e eu vou estar apresentando para vocês a nossa nova planilha de gestão financeira para bovino de leite, tá? Essa planilha faz parte de um conjunto muito maior, que é a planilha de gestão de bovinos, tá? Que ela vai englobar desde a parte financeira ou técnica, avaliação de indicadores, elaboração de relatórios, planejamento estratégico, tá? E a gente estava montando isso parte a parte. E hoje eu vou estar apresentando para vocês a planilha individual, tá? De gestão financeira para bovino de leite. E vou disponibilizar ela na Hotmart, tá? O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E vamos para a planilha, né, pessoal? A ideia aqui é ter um material bem enxuto e prático e visual, para que você, ou técnico ou produtor, possa utilizar ela para gerir melhor a sua propriedade, ou você técnico ajustar na gestão das propriedades que você atende, ok? De início aqui a gente vem para o nosso cabeçalho, tá? E preenchimento, onde vocês vão colocar o nome do produtor, a propriedade, o município que ela se encontra e o técnico que ele atende, ou no caso do proprietário, aí depende de você, tá? Aqui você vai preencher com o estado, o ano atual que a gente se encontra, né? O ano anterior e o primeiro ano que você iniciou a gestão utilizando essa planilha, tá bom? Por que isso? Porque a gente vai já na próxima aba ver a questão de inventário de bens da propriedade. Então, preenchi o cabeçalho, posso vir aqui para a aba de inventários. O que é esses inventários? Eu vou fazer um levantamento de tudo que tem valor dentro da minha propriedade. Porque o patrimônio, a gente chama ele de capital imobilizado. O que é isso? No final das contas, quanto de dinheiro eu precisei imobilizar para produzir a quantidade de leite que eu produzo hoje? Se todo esse dinheiro que eu investi eu tivesse aplicado em outra atividade, quanto que estaria me rendendo? Então é para isso que serve essa avaliação. Não só para isso. Um outro indicador seria o indicador de crescimento. Fiz a avaliação patrimonial do meu primeiro ano. Daqui a um ano eu vou refazer novamente essa avaliação patrimonial. Quanto que a minha atividade cresceu? Por mais que, assim, quanto que ela gerou de capital imobilizado? Que rebanho cresce? Eu investo em instalações, eu invisto em maquinário, invisto em rebanho também, compro animais. Quanto que isso gera de valor no final de um ano, tá? E a gente vai calcular isso com base no levantamento patrimonial. Outro detalhe interessante: tudo que a gente comprar, principalmente maquinários ou de bens, por exemplo, de instalações, isso vai me gerar um custo dentro da fazenda, que a gente chama de depreciação. Esse bem que eu comprar, ao final de um certo período ele vai se acabar. Então essa depreciação serve para mim me programar para no dia que aquele bem acabar eu ter um recurso para comprar um novo, tá? Isso fora manutenção, tá bom? Manutenção é um custo diário. Agora, um exemplo muito bom: cercas da minha propriedade. Construir cerca hoje, que é um bem muito caro, um ativo muito caro. E daqui a quantos anos vou precisar refazer essa cerca? Então, ela é um capital mobilizado que vai se depreciando. Ao final de um certo período, essa cerca vai ter que ser refeita. Em tese, ela já não vale mais nada, tá?
Então a gente precisa desse capital para ter essa informação. Então vamos lá, pessoal. Aqui questão de preenchimento, tá? Primeiro ano, preencho com o valor da minha terra, o valor da hectare, tá? Aqui está tudo por hectare. De um ano para outro não comprei mais, então não teve variação de capital imobilizado em terra. Animais, preencho com todas as minhas categorias, tá? E o valor da minha região. Aí vai variar de região para região, tá bom? E do segundo ano da avaliação eu preencho com o meu rebanho atual. É o rebanho que terminou o ano. Aí eu venho aqui para equipamentos, faço a mesma coisa. Primeiro ano, o que você tem de equipamento? Preenche tudo. Tem ordenha, tem tanque de expansão, tem tanque de resfriamento, equipamento de irrigação, cerca elétrica. E o mesmo eu faço do segundo ano. Aqui a mesma coisa para instalações, sala de ordenha, abrigo de bezerro, fábrica de ração, coxo fixo, curral de manejo, bezerreiro, tudo mais. Aqui eu preencho com a minha depreciação. Esse bem vai ter que ser depreciado para ser apreciado novamente ao final da vida útil, tá bom? E ok, instalações utilizadas, tudo bem certinho. E aqui eu venho para o meu patrimônio imobilizado. Aqui nessa suposição aqui, no primeiro ano, o patrimônio imobilizado dessa propriedade era de 2,5 milhões de reais, tá? Sendo que 39% era terra e 34% era animais. Já no segundo ano, o patrimônio imobilizado dele subiu para 2.788 milhões de reais. Sendo que o que é que valorizou? Animais valorizou. Então a gente tem que estar de olho não só no que a minha fazenda está gerando de lucro, de dinheiro, né? Mas também do que ela está valorizando em animais. Que essa conta também é muito interessante, tá bom? E aqui eu sempre boto o patrimônio do primeiro ano como referência, para me saber que no dia que eu comecei, quanto que eu estou hoje, sei lá, depois de 4 anos, quanto que eu aumentei meu patrimônio, tá bom? Aqui ele gera um gráficozinho, dizendo a porcentagem de cada item dentro do patrimônio, tá bom? Essa é a primeira conta do nosso inventário. Aí vem aqui para a principal planilha, que é a planilha de custos, que aqui a gente vai alimentar ela mensalmente, aqui, todo mês, janeiro, fevereiro. Aqui eu botei só um mês para fazer uma apresentação para vocês. Ó. Aqui todos os itens são separados por centros de custo, tá bom? O primeiro centro de custo é vacas de leite, mão de obra para vacas, encargos sociais, gastos com vaca, tá? Mão de obra temporária, que é um foguista, concentrado que eu gastei nas minhas vacas, volumoso, sêmen, material para seminação, protocolo. Aqui já, pessoal, já está tudo pré-definido, tá? Basta vocês preencherem os valores aqui, tá bom? Aqui preenche tudo que gasto apenas com a vaca. Por quê? Porque é muito comum nas fazendas a gente ter uma recria muito grande que consome todo o lucro que a vaca tinha. Então a gente separa isso para saber quem dentro da fazenda está consumindo mais, tá bom? Então aqui eu tenho que o meu gasto total com vaca deu quase 60 mil. Segundo centro de custo, recria. Quanto que eu gasto de mão de obra com minhas bezerras, minhas novilhas? Quanto que eu gasto de concentrado com as minhas bezerras e novilhas? Volumoso, combustível para ir olhar um lote lá na manga, medicamentos, tudo mais, tá bom? Terceiro centro de custo, agricultura, tá? Mão de obra, adubo, calcário, corretivos, defensivos, semente, muda, análise de solo e tudo mais, tá bom? Mecanização terceirizada, colheita, irrigação, energia elétrica, tudo que for gasto com agricultura eu jogo aqui, tá? Dieta, essa aqui, pessoal, essa aqui não é um centro de custo, tá bom? Aqui entrou somente ela entra no centro de custo das vacas, mas ela é mais questão de estoque, proteínados, compras que são feitas mais a longo prazo, não mensalmente, tá bom?
E aqui o último centro de custo é o administrativo. Mão de obra, assistência técnica, taxas, telefone, cartas sociais, juros, tudo mais, tá bom? E fechou todas as despesas aqui, deu 78 mil. Aqui a gente entra na aba de investimentos. Investimentos tanto em animais quanto em instalações e ou equipamentos, tá bom? Que eu preencho aqui. Lembrando que investimentos não entram como custos. São itens que entraram dentro da fazenda e como entraram apenas eu peguei um dinheiro e transformei ele num bem. Pode ser num bem animal ou num bem maquinário. Tá? E aqui os custos mais investimento deu 118 mil reais. Aqui a gente vem para as receitas. Receita de laticínio em reais, tá bom? Receita com venda de bezerras, novilhas, vacas, tá bom? Receita com venda de animais, de máquinas também, né? Que a fazenda tiver, coloca aqui. Produção em litros, que foi para o laticínio. Em litros de consumo interno e consumo de bezerros, que aqui ele já joga também lá no centro de custo de bezerros, tá? É automático, tá bom? Aqui eu já começo a preencher os indicadores, quantas vacas eu tenho na lactação naquele mês, tá? E quantas vacas secas. Aí já dá os primeiros indicadores, porcentagem de vaca lactação. Eu preenchi lá minha área lá, diz quantos animais eu tenho por hectare, tá? Média das vacas na lactação, média do rebanho. Aí eu coloco aqui a minha estrutura de rebanho hoje, né? Aí ele me dá a porcentagem de vacas no rebanho, tá? Vacas total. E porcentagem de vacas em lactação no rebanho. Lembrando que aqui, quando fica vermelhinho, quer dizer que o indicador está ruim, né? Por exemplo, uma fazenda com muita recria tende a ter 30% de vacas lactação em relação ao rebanho, onde o ideal é não ser inferior a 48. Tá? Aqui os primeiros indicadores. Vai puxar lá da nossa planilha de gestão reprodutiva. Quantas vacas aptas eu tenho nesse período? Qual a minha taxa de serviço? Qual a minha taxa de concepção? E ele me dá a minha taxa de prenhez. Lembrando que não ser inferior a 25. Quantos funcionários eu tenho na minha fazenda hoje? Aí ele me dá o litros por homem-dia. O ideal é o que? Não ser inferior a 250. Para eu ter uma mão de obra bem remunerada. Tá bom? Aqui a produtividade em litros por hectare, tá bom? A área utilizada. E aqui alguns indicadores de qualidade do leite, né? Gordura, você monitorando mensalmente para ver como está a dieta dos seus animais, tá? E aqui ele me dá o item 9, já me dá os primeiros resultados econômicos. Aqui o que é? A média de litros, vai que você vende para mais de um laticínio, né? Ele faz a média dos dois laticínios. Ou você vende para um laticínio e faz queijo, tá? Fluxo de caixa do leite e fluxo de caixa da fazenda, qual que é a diferença? O fluxo de caixa do leite é o que as vacas produziram menos o que as vacas gastaram, tá? Esse aqui é o fluxo de caixa do leite, ou seja, as vacas, se não tivesse nenhum outro animal, nem escritório, nem agricultura dentro da fazenda, as vacas deixariam isso aqui por mês. Como eu tenho que gastar com escritório, com agricultura, com bezerreiro, com recria e tudo mais, aí o meu fluxo de caixa da fazenda já caiu para 20 mil. Ou seja, tem alguém que está sugando o fluxo de caixa da fazenda. Isso não quer dizer que isso não é negativo, tá? Pode ser um investimento em recria que eu vou ter um resultado no futuro, tá? Mas só a gente entender que esse recurso aqui de 24 mil está indo para algum lugar. Pode ser agricultura e recria, principalmente, tá bom? Fluxo de caixa por área, tá? Aqui está dando R$ 101 por hectare por mês. É um indicador muito bom. Receita por vaca dia. Cada vaca minha está gerando R$ 62, tá bom? Aqui está me falando que está depreciando. Então, meu custo por depreciação mensal está dando 4.320. Isso aqui, em tese, seria o valor que eu teria que guardar para mim
repor todo o maquinário que eu tenho no futuro, tá bom? Maquinários e instalações. E aqui tem mais uma, descendo aqui mais para baixo, o final dos indicadores econômicos, ele me dá o meu custo operacional efetivo, tá? Aqui da fazenda, então o meu custo operacional efetivo da fazenda é 1,81 e o meu custo operacional efetivo das vacas é 1,37. Ou seja, a gente está jogando aí quase 50 centavos de custo em cima das vacas para subsidiar as restantes categorias, tá, ok? Aqui está meu custo por vaca e tem uma série de indicadores que você pode estar avaliando. Margem bruta, lembrando que aqui eu não estou considerando nessa margem bruta eu não considero investimento, tá bom? E o lucro, já nesse lucro eu estou tirando a minha depreciação. Tirei investimento, tirei depreciação, tirei tudo, quanto que sobrou, né? Então, em tese essa fazenda só está dando R$ 4.400 de lucro. Por mais que ela tenha dado um fluxo de caixa positivo no leite de 44 mil, na fazenda geral de 20 mil, isso aqui tudo saiu para depreciação total. Então, após retirar toda a depreciação, que é o correto a se fazer, meu lucro seria de apenas R$ 4.400. Mas por que eu tenho que tirar a depreciação? Para eu não ter uma fazenda sucateada daqui a 10 anos, por exemplo. Eu começo a fazenda muito bem e daqui a 15, 20 anos a minha fazenda está sucateada. Por falta de recursos para a manutenção, tá bom? E aqui ela me dá o lucro total, lucro por área, lucro por vaca dia. Cada vaca está me lucrando por dia R$2. Ok, pessoal? E essa aqui era a nossa planilha econômica, tá bom? Ao final do ano gera aqui também alguns indicadores, né? Custo operacional efetivo médio, custo operacional efetivo total, lucro por vaca por ano, tá? Esses aqui são indicadores anuais, tá bom? E após eu preencher isso aqui, eu venho com uma segunda análise que me ajuda a identificar os pontos críticos dentro da minha fazenda, que é esse resumo de indicadores. Quando eu venho aqui, ele seleciona 10 indicadores, tá bom? Que podem me dar um raio-x muito preciso da minha fazenda. O primeiro indicador é vacas em lactação, porcentagem de vaca em lactação. Ideal acima de 80. Como eu estou fazendo com 83.3, minha nota foi 10, então não é um indicador que eu não me preocuparia com ele. Vacas em lactação em relação ao rebanho, 40.2. Como eu digo, o ideal é acima de 48, então está excelente aqui. Então também não vou me preocupar com esse indicador. Quando eu pego aqui para custo alimentar, meu custo alimentar está em 54% do que eu ganho. Ou seja, não está tão bom. O ideal é que eu tenha um custo alimentar de 40% da minha receita. Então, já é um indicador que eu tenho que me preocupar. Tenho que melhorar a minha dieta, melhorar a eficiência alimentar do meu rebanho. Tá bom? Litros por homem dia. Não está um indicador ruim, tá? 6.2 é a minha nota. Mas eu posso melhorar aqui. Pensar aqui em 400 litros de leite por homem dia, tá? Isso me dá mais margem de trabalho, tá bom? Despesa por litro. Essa despesa aqui tá... Tiramos o custo com o pessoal, tiramos o custo com a alimentação, o que é que sobrou? Algumas despesas, medicamento, energia, produto de limpeza e tudo mais, né? E essa despesa aqui, o ideal é não passar de 20 centavos por litro de leite, que geralmente é um custo fixo, tá? Então, 18 centavos está muito bom. Taxa de prenhez. Taxa de prenhez não está ruim. Você vê que a nota deu 7.6, está na média. Mas pode melhorar. Uma taxa de prenhez ideal 31. Assim aí eu tenho uma fazenda redondinha. Tá? Litros por vaca dia, né?
que depende muito da condição de cada um, mas a gente estipulou aqui uma meta boa, 22 de média. Então, acho que para isso está bom. Indicador de limpeza, excelente. Já CCS já começa a ser um pouquinho preocupante. Ou seja, a minha sanidade do meu rebanho já não é tão interessante, não está tão boa. Então tenho que focar um pouquinho em CCS também, que consequentemente vai melhorar meus restantes indicadores, tá bom? E aqui essa coluna aqui de DEL, eu monitorando o DEL mensalmente. Ela ainda não está puxando dados da planilha reprodutiva, mas vai puxar futuramente, para a gente estar acompanhando tudo mais, tá? Então aqui, só nesse relatório já consigo dizer que eu tenho um problema de custo alimentar. O meu manejo alimentar está muito ineficiente e consequentemente isso, dois pontos. Meu manejo alimentar está ineficiente e minha sanidade em relação à mastite também não está interessante. E isso impacta diretamente aonde? Prenhez e litros por homem dia. Se eu produzir mais leite, eu tenho mais litros de leite por homem dia. Então, esses dois indicadores estão sendo impactados e esses dois indicadores aqui estão impactando, né? Então, focar em alimentação e sanidade de rebanho. Então, assim, esse relatório aqui é excelente para a gente ter um raio-x muito preciso e já começar a tomar direcionamento e algumas decisões, tá bom? Pessoal, a planilha é essa. Agradeço demais a atenção de vocês. Vou colocar o link dela nos comentários, tá? Aqui nos créditos aqui tem o nosso contato, meu, Renan e do Giovanni, tá bom? Se quiserem entrar em contato para eventuais dúvidas, vocês podem estar entrando em contato, tá bom? Também para adquirir essa planilha. Um abraço e muito obrigado.